Bem, vamos falar agora do grupo de voluntários, uma tão importante para a igreja, mas muitas vezes tão, não é nem menosprezado, mas não recebe o devido valor, incentivo e investimento, que são os voluntários de uma igreja. Então, fique atento aí, porque isso é fundamental para toda igreja. Uma igreja não funciona sem voluntários. Vamos lá. Ministério é o grupo de voluntários. As áreas que nós vamos abordar nessa aula vão ser clareza e o propósito dos voluntários, recrutamento estratégico, capacitação contínua e cultura de comunidade e reconhecimento e valorização. Vamos lá. Compartilhe uma visão inspiradora. Articule uma visão clara e inspiradora para o trabalho voluntário para a igreja. Ou seja, se você quer alguém em um departamento, ele tem que entender no que ele vai funcionar, como ele vai funcionar e como ele pode ser útil naquele ministério. Ou seja, os voluntários da igreja têm que ter, a liderança tem que ter uma abordagem clara de quando for agregar pessoas para aquele ministério. Normalmente, a igreja, algumas igrejas, a maioria, ela não tem departamento de voluntários. Na realidade, ela tem um líder, uma equipe menor, que quando há uma necessidade de convocação, esse pessoal, o pastor faz a convocação para um determinado evento, essas pessoas assumem as múltiplas que vão vir de muitas áreas. Então, na realidade, não é um grupo, porque, na realidade, ser voluntário deveria ser um entendimento claro no coração de todos os membros da igreja. Deveria ser. Mas, sabe como é, né? Enfim. Então, tem uma definição clara, tá bom? Tendo essa definição clara, fica mais fácil abordar pessoas e trazer para perto aí dos objetivos da igreja. Alinhando as expectativas. Certifique-se de que os voluntários compreendam claramente suas funções, responsabilidades e o impacto do que estão fazendo na comunidade. Vamos lá. É voluntário? É voluntário, mas tem que entender a responsabilidade. Voltando à igreja do pastor Diego Menin, a igreja Lírio, lá em São Paulo, que eu tive o prazer de visitar, toda a estrutura da Lírio é feita de voluntários. O pastor Diego Menin criou um ministério de voluntários que, pelo que eu pude ouvir dizer, tinham mais de 300 pessoas. É isso mesmo. 300, mais de 300 voluntários. Por quê? Uma igreja com mais de 1.700 pessoas. Eu estive no primeiro culto de ceia, eu estive no segundo culto de ceia, que tinha umas 400 pessoas, e o primeiro tinha 1.000. Só para você ter uma noção. Domingo pela manhã, imagina domingo à noite. Então, ele tem voluntários da portaria, passando pela recepção, berçário, salas de aula para todas as faixas etárias, todas, divididas por idade, de 0 a 2, tanto a tanto, e gente treinada para cada área. São pessoas voluntárias, todas identificadas, com a roupa preta, escrito voluntário, posso te ajudar, sabe? Você fica assim, ó, tá perdido, perdi meu filho, 2.000 pessoas, né? Perdi meu filho, aonde é o banheiro, aonde é a cantina, como é que eu faço para... Tudo tem um voluntário, uma equipe, ou seja, treinamento. Para isso, você tem que chamar, explicar. Estou dizendo da igreja do pastor Diego Menin, que foi a igreja mais expressiva a título de organização que eu já visitei. Já estive em igreja para 2.500 pessoas sentadas, enfim. Já estive em eventos com mais de 10.000 pessoas, mas a título de igreja, a Igreja Lírio é uma referência à organização para mim e eu compartilho com você do que eu vi lá. Então, ter essas responsabilidades com o voluntário é muito importante. Mas também compartilhar com eles a responsabilidade e o impacto. Responsabilidade, horário, se eu posso contar de verdade, se eu não posso, me avisa. Explicar que é espiritual e mostrar para eles os resultados. Porque com o resultado, você entende o significado do seu voluntariado naquele departamento. Aqui que é o fundamental, ó. Recrutamento estratégico, novos convertidos. Coloque com funções que estejam alinhadas com seus dons e interesses, maximizando, assim, sua contribuição. O que seria isso? O novo convertido, ele tende a conhecer ninguém ou quase ninguém na igreja. E ele acaba saindo da igreja.
Vamos lá. Recrutamento estratégico, novos convertidos. Importante demais. Coloque em funções que estejam alinhadas com seus dons e interesses, maximizando, assim, sua contribuição. Vamos lá. Voluntários. O que é colocar nas suas devidas funções? Exemplo, igreja normalmente tem pedreiro, eletricista, aquilo outro. Enfim, tem de várias outras profissões e disponibilidade. É muito interessante você, enquanto estando à frente dos voluntários, dessa liderança, como eu disse, não é um grupo fechado. Na realidade, os voluntários deveriam ser toda a igreja. Mas é bom você conhecer a ocupação e a capacitação de cada um. Exemplo, lá na igreja surgiu uma situação onde íamos pintar o chão da igreja. Meu pastor, professor de matemática, psicanalista, não entende nada de obra. Eu já fui servente de obra durante um bom tempo. E aí, nós iríamos pagar para uma empresa não, acho que não era empresa não, R$ 3.000 para poder pintar o chão da nossa igreja todo, fora o material. Quando o pastor anunciou de público, pessoal, nós vamos começar a pintar o chão da igreja, aquela coisa toda, já estamos vendo aí uma empresa ou um grupo que vem pintar, e esse orçamento ficou em R$ 3.000. Quando ele falou R$ 3.000 para pintar chão, eu, que não sou pedreiro, não sou profissional, mas pintar chão é empurrar rolo com tinta, na minha cabeça, né? E é chão, não é, parede eu não ousaria. Acabou o culto, eu falei, pastor, R$ 3.000 para pintar o chão? Pastor, parede eu não arrisco, mas chão eu pinto. Você dá conta disso? Ele falou assim, eu dou conta. Ele, então, tá contigo. Eu falei, pastor, eu até lidero, mas o senhor vai dar uma palavra de púlpito. Lembrando, não adianta. O peso da palavra do pastor sempre vai atrair mais pessoas. Eu falo sobre isso depois. O pastor deu uma palavra, reunimos um monte de adolescente, e aí eu tive que me informar com o profissional, seriam 3 mãos no chão com um descanso de 4 horas para cada demão, ou seja, acabei 9 da manhã, volto 1 da tarde, da outra de mão acabei 2 horas, volta às 6 da noite, um negócio assim. E aí ficamos o dia todo na igreja. Eu falei, beleza, vamos dar a primeira de mão, acabou, o pessoal vai almoçar, volta, damos a segunda, enquanto espera, vamos jogar uma bola aqui na rua da igreja, a garotada botou a bolinha lá para jogar, tinha mais adolescente, jogaram futebol, acabou o futebol, demos a terceira e pronto, chão da igreja pintado de graça, ainda houve interação e lazer entre o pessoal. Percebeu? Então tem coisa que não tem que ter uma habilidade profissional, mas acontece caso lá na igreja, elétrica, tem gente. Hidráulica, também tem gente. Então, é muito importante você saber em qual área você vai usar cada voluntário da sua igreja. Isso aqui é importante para você usar a ferramenta devida no momento certo. Processo de integração. Desenvolva um processo de integração eficaz para os novos voluntários, fornecendo informações sobre a cultura da igreja, treinamento prático e apresentação aos colegas voluntários. Pastor, o que seria essa apresentação, treinamento? É entendimento. Aqui, esse treinamento é quando você vai ter esse primeiro grupo. Como eu disse, normalmente é um grupo menor, 5, 6 pessoas que fazem parte daquele, que encabeçam todas as questões de voluntariado da igreja. Aí tem que ter um treinamento, um bate-papo, passar a visão da igreja, explicar o quanto isso é importante e tal. Sobre agregar novos convertidos, quando eu me converti, ou melhor, quando eu tentei voltar para Jesus em uma certa igreja, era uma igreja que tinha acho que uns 2.500 membros. Me senti perdido. Também não dei muita chance para a igreja me ajudar, não. Mas eu fiquei assim, ó, gente, 2.500 pessoas. Como? Na minha segunda tentativa, e agora deu certo, aconteceu a mesma coisa. Na igreja com 300 pessoas, muita gente, acaba o culto, todo mundo quer ir embora. Quando não vai embora, cada um monta os seus grupos ali de relacionamento, louvor com louvor, enfim, e o novo convertido fica assim, ó. Aí o pastor falou, poxa, vamos ter uma obra da construção da nova congregação. Foi para lá que eu fui, foi muito bom, conheci outros homens e isso me ajudou. Então, o voluntário não é só para ajudar nas coisas da igreja, mas também para desenvolver relacionamento. Então, atrair novos convertidos para esses eventos com aglomeração é muito importante. A pessoa pede refrigerante, pão com mortandela, dá gargalhada, aí a pessoa vai se soltando, conhece mais gente, quando chega no culto não fica tão perdida, as pessoas já vão lá de, opa, Sérgio, tudo bem? E vai, sabe? A pessoa vai. Isso ajuda muito. Gente, é muito ruim ficar sozinho no ambiente coletivo. Então,
Não deixe isso acontecer na sua igreja. Capacitação contínua é aquele treinamento que a gente já falou, ok? E a troca de habilidades entre si. Tem coisas que não são tão profissionais que dá para um ensinar o outro. Entendeu? Não, olha só. É numa dessas que a pessoa chega como voluntário, ela pode se tornar um auxiliar de eletricista, de tanto auxiliar um eletricista, enfim. Além de tudo isso, ainda pode colaborar para que você amplie a mão de obra capacitada dos voluntários da sua igreja e, quem sabe, despertar até mesmo o intuito da pessoa se aprofundar naquela profissão. Vai depender muito, né, de quanto ou quantas vezes seja necessário certo tipo de serviço, mas ajuda também, até mesmo na vida profissional, a questão do voluntariado. Cultura de comunidade é aquela questão de pertencimento, né? Celebre as conquistas e o feedback construtivo. O que é celebrar a conquista? Poxa, acabou um evento, concluiu, reúne os liderados, dá uma palavra, sabe? Poxa, gente, foi legal, mas parabéns, obrigado pela colaboração de vocês. Poxa, foi muito bom, tá aí o chão da igreja pintado, conseguimos fazer lá a salinha, a cantina. Poxa, gente, a gente conseguiu capinar o terreno da igreja nova, nós conseguimos cavar todas as sapatas, a gente conseguiu limpar a cantina da igreja, sabe? Celebre, celebre. E o que é o feedback? Ouça as pessoas. Todo líder tem que ter um bom ouvido. Porque, de repente, a pessoa, poxa, tem uma ideia, tem uma dica, conhece uma pessoa que pode agregar, que não seja da igreja, mas tem um coração voluntário, que também pode agregar dentro da abordagem daquilo que se propõe a ser feito. Então, líder tem que ser agregador. E, principalmente, reconhecimento e valorização. Demonstre apreciação, sabe? E traga relatórios de impacto. O que é demonstrar apreciação? É o que eu acabei de falar. É de você agradecer. Enquanto líder, agradeça aqui. E comunique ao seu pastor. Bom seria que você fosse ao seu pastor. Poxa, pastor, sabe aquela pintura do chão que o senhor pediu? Poxa, a gente executou. Normalmente o pastor vem no líder. Vai no líder. Poxa, como é que foi a pintura, Sérgio? Poxa, pastor, deu tudo certo. Tem algum problema? Não, foi tudo certo. Tá aqui a notinha, gastamos tanto, tá tudo pintado, tal. Poxa, obrigado, meu filho. Mas falar obrigado para mim é fácil. E os meus liderados? Aí eu falo, poxa, pastor, o meu pastor não precisa. Ele é fenomenal. Ele já vai fazer isso por ele mesmo. Mas não, poxa, tem como só agradecer o pessoal, os voluntários aí pelo que eles fizeram? Não custa nada. Gente, quero agradecer aos voluntários que estiveram aí na pintura, na faxina, na capina, no buraco. Gente, é voluntário. Ah, pastor, mas é a obra de Deus. Gente, é a obra de Deus, mas é bom a gente saber que as pessoas reconhecem aquilo que nós fizemos. Dica de quem já está envolvido com o voluntariado há mais de 20 anos, tá bom? Vai te ajudar muito. E é simples, tá bom? Reflexão para o departamento aí de voluntariados. Algumas verdades. Primeiro, normalmente, menos de 20% da igreja ajudam nesse ministério. Então, não entra em crise quando você contar com o povo e o povo não comparecer. Não dá para te dizer muita coisa, não. É assim e vamos seguir. Não deixe de fazer por ter poucos. Faça o máximo que você puder. Tem departamentos que estão para nascer e nunca começam porque tem pouca gente. Comece com pouco. Ah, pastor, só tem eu e mais um para começarmos a fazer isso. Faz você e mais um, a proposta que Deus colocou no seu coração, dentro do potencial que dá para fazer vocês dois. Vão orando ao Pai, tentando atrair mais pessoas para estarem juntos. Ande perto do seu pastor para saber quais são as necessidades da igreja. Ah, pastor, quer alguma coisa aí para o pessoal? Alguma mobilização? Ah, tem isso para fazer. Ah, coração voluntário, mordomia, né? Ter prazer. Como disse a Bíblia, né? O zelo pela tua casa me consome. Ter esse prazer de querer saber no que eu posso ajudar e gerar isso nos seus liderados. A síndrome do mentirão. O mentirão, essa frase não é minha, você não vai encontrar em muitos lugares, não, mas eu ouvi em algum lugar, peguei para mim e dou aula sobre isso. O que é o mentirão? Vamos ter lavagem da igreja e de todas as cadeiras. O pastor convoca para um multirão, onde ele mobiliza toda a igreja. Quem vai poder estar? Procure o nosso irmão Sérgio Soares. Aí vem aquele monte de gente. No culto, 30 pessoas. No dia, quantos vêm? 8, 2, 3. Aí eu não chamo de mutirão, eu chamo de mentirão. Por quê? Porque as pessoas mentem.
para poder ficar bem na foto com o pastor, para poder mostrar que está ajudando, ou efeito manada naquela, sabe? Mas quando uma pessoa para e pensa, vou ter que lavar a igreja, capinar, lavar banheiro, vou nada. Então, que a síndrome do mentirão não te pare. Já se prepare para isso. De você ter 30 na folha e na hora aparecer 5. Não é o que a gente quer, mas é o que muito acontece, tá bom? Então, não entre em crise por causa disso, não. E, ó, quando o pastor pede, mais pessoas aparecem. Não tenha isso como pessoal. Não tenha isso como pessoal. É uma cultura da cabeça do ser humano. O pastor pediu uma convocação pastoral, há uma interação maior. Você quer que as pessoas vão executar a tarefa ou quer que elas vão pelo teu comando? Porque você mandou, porque você pediu, porque você chamou. Se é voluntário, você já entendeu a visão, não importa se eu chamando ou o pastor, eu quero que seja feito. Então, fica tranquilo. O pastor convocando, vem mais gente. Então, pastor, vai ter que ir mutirão. Faz aquela convocação aí. O pastor vai lá, fala. Tá? Então não fica chateado. Ai, ninguém ama minha liderança. Eu chamo e ninguém vem. Ó, deixa de ser menino, menina, seja maduro. Vamos falar sobre isso lá na escola de líder. Então, prepara o couro. Para com isso, ó. Se Jesus fosse só fazer a obra, se tivessem 10 milhões de discípulos, a gente não tinha chegado até a gente. Ele começou com os 12 e muitas vezes ele mais 3 com o que tinha. Não pare porque tem poucos. Cumpra o seu ministério, tá ok? Todo o material de apoio disponível para você dentro da escola de líder, tá bom? Se você não está inscrito na escola de líder, tem um link por aqui, tá? Não sei qual vídeo você está vendo, se é no Instagram, TikTok, Kawaii, não sei onde você está vendo, mas vai ter um link para você clicar e se inscrever na escola de líder e ter todo esse material de apoio para ajudar você dentro das nossas aulas. A minha oração é que você seja usado poderosamente como voluntário, que o teu coração esteja inclinado a não receber aplauso dos homens, elogio da terra, mas saber que a Bíblia diz que nenhum daquilo que não veio, que a nossa obra não é vão no Senhor. E como a Bíblia diz, façai tudo como vier às nossas mãos. Que você faça tudo que vier às tuas mãos, que o galardão não vem da terra, o galardão vem do céu, porque a obra é do Senhor. Então, faça o seu trabalho voluntário com alegria no seu coração. Deus abençoe. Vamos à próxima ministração.